MSG Preview, informação até você. Qual o seu grau de versatilidade? Você dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer bem? Bom, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas tem gente que consegue tornar isso uma marca e fazer dessa marca uma história na política. Para falar um pouquinho disso, eu trouxe aqui o vereador Coringa, que não foi só vereador, também já foi deputado, já foi subsecretário, líder comunitário, treinador de futebol, um monte de coisa. E se eu fosse você, ficava no vídeo para saber um pouquinho mais disso. Valeu, obrigado pela vinda. Eu falei da versatilidade na abertura, mas tem pesquisas que apontam que ao longo da vida a pessoa chega a fazer mais de 20 funções, mais de 20 profissões, né? Isso depende muito da capacidade de aprender, da capacidade de crescer e da vontade de desafios. Você é um exemplo nato disso. A gente vai falar da tua história agora há pouco. Seja bem-vindo. Eu queria primeiro de tudo que você explicasse o próprio apelido, que se tornou um nome, se tornou maior que o seu nome. Pouca gente chama você pelo nome, que é o Coringa, que é algo tão especial, que simboliza muito a tua trajetória. Bom, primeiro eu quero agradecer, Danilo, por esse convite especial, no MS em Dia, e falar que eu estou muito feliz de vir aqui nesse estúdio, que eu tenho certeza que vai dar muita sorte, já deu sorte para mim, e através desse estúdio muitas pessoas passaram por aqui e chegou em lugares que as pessoas não acreditavam. Bom, Júnior Coringa, né? Júnior para a mamãe, para as pessoas que conhecem, mas Coringa para o povo, para as pessoas que sabem do meu trabalho. Por que Coringa? Porque eu estou em todas, né? Eu faço trabalho na área da saúde, da assistência social, da educação, e aí eu virei o Coringa da região das Moreninhas. E aí não deu mais tempo de tirar. Coloquei até o Júnior para dar uma quebrada, mas não teve jeito. Ficou Júnior, Coringa, e as pessoas chamam de Coringa. Quando fala Moreninhas, é muito mais só que as Moreninhas, Cidade Morena, porque é toda aquela região que tem uma carência grande, Nova Jerusalém e tudo mais, né? Que já houve a discussão se tinha que ser uma cidade, se não tinha, mas a verdade é que o poder público precisa alcançar ali, porque tem muita gente, 70 mil pessoas e tudo mais. Você é um cara do chão, né? Na política você se notabilizou por ser alguém do chão, do olhar do olho no olho, de apertar a mão das pessoas, de ir onde ninguém vai. E dessa forma você chegou até ser deputado, e antes de ser deputado teve uma votação muito boa naquela eleição, já chamou atenção. Mas em 2012, quando você vence, eu lembro até hoje quando eu estava assistindo o jornal na minha casa, e aí falava assim, e as Moreninhas têm um destaque político nessas eleições, elegendo 3 vereadores. Daqueles 3, você é o único que ainda está firme na Câmara Municipal e chegou a passar pela situação de sair do mandato e depois voltar no mandato no voto. Como que é isso também, né? Essa jornada do herói que é algo tão raro, tão difícil. Às vezes voltar como suplente é mais fácil, ou não voltar é mais fácil ainda. Verdade. Danilo, a minha vida sempre foi de superação. Né? Eu vim de Fátima do Sul, do distrito de Cultura. Também de Fátima do Sul, que você é Rose, você, Londres, Eduardo Romero e tudo mais. Então, eu vim em 83, chegando nas Moreninhas. Vanderlei Cabeludo. O Vanderlei Cabeludo, o Ailton Saraiva. Nós temos uma galera muito grande do interior do estado que o pessoal fala que é Pelagéia. Não é Pelagéia. Nós estamos ali, Pelagéia mais para cima de Culturama. Mas é um bairro pequeno, Culturama, que é um distrito de Fátima do Sul. E eu nasci em Fátima do Sul. Chegando nas Moreninhas, em 83, um dos maiores bairros de Campo Grande. Né? 10 irmãos, minha mãe e meu pai no garimpo. Porque meu pai foi pro garimpo e não voltou mais. Então minha mãe que foi o pai e a mãe lá em casa, para levar o sustento, lavando um ônibus na aviação Mota, aqui em Campo Grande. E naquela época não tinha 8 horas para o empregado. Era a hora do patrão. Entrar e você sair a hora que te liberasse. Na hora que negociou ali, minha mãe entrava lá às 7 e saía às 10. Né? E pegava um ônibus, passava na BR-163, que hoje é Guri Marques, e deixava ela na entrada da cidade de Morena. E ela ia de a pé até... Foi o teu grande espelho. Foi o espelho meu. E aí que eu vi que essa superação nasceu da Dona Maria. Né? E aí eu superei tudo isso, uma vida sem pai, e fui estudar na Escola Vidal Roma, fui trabalhar, com 12 anos eu já estava vendendo Correio do Estado e Diário da Serra, para poder levar o sustento para dentro de casa, e estudando na Mirim.
passei na Mirim, fui trabalhar na Universidade Que é Federal. ali que meio que surge a história do Coringa, né? Isso. Que seja ter essa Do versatilidade, essa proatividade de ajudar muito. No Tu já Vidal Roma era- como um líder, né? Surge o líder, né? Que hoje em dia está aí trabalhando na Câmara, mas ali fora do líder já é um jovem trabalhando e que era, no bom sentido, o pau para toda a obra, né? O cara que não parava, que não tinha bola perdida. Eu nunca deixei de acreditar e nunca deixei de trabalhar. E sempre foquei, esse é o objetivo meu. O meu objetivo era ser líder da sala, fui. Presidente do Grêmio Estudantil, fui. Depois meu objetivo era ser presidente da Moreninha, fui, 99, o presidente mais novo, né? E depois eu foquei, eu quero ser vereador de Campo Grande. Aí as pessoas já assustaram, falaram, mas calma aí, o jovem que veio de Fátima do Sul, filho da Dona Maria Costureira, que trabalha na aviação Mota, quer ser vereador da capital sul-mato-grossense. É um absurdo. As pessoas não acreditavam nesse sonho. E quando eu ia pedir o apoio, as pessoas falavam, mas vem aqui, Coringa, se nós votarem em você, você vai mudar do bairro, então eu já não vou votar no fulano de tal. Então a dificuldade era quebrar essa barreira. Vota em mim que eu não vou mudar. Daquela galera acreditar que eles Que mereciam mora na ter região. alguém da região lá, né? Porque tinha essa barreira. Por isso que a Moreninha nunca elegia vereador. Porque a população tinha esse medo do cara ganhar e mudar. E quando eu ganho, Danilo, em 2012, trabalhando forte, ganhei a eleição, eu não mudei do meu bairro. Eu moro na Rua Genciana, número 300, desde 1983. Então eu moro no mesmo lugar. Então eu não mudei, eu mostrei para a população. Nós podemos ser vereador da capital, morando no bairro de origem e convivendo com a comunidade. Então hoje eu faço esse trabalho. E quando a gente ganha a eleição em 2012, é uma surpresa para toda a capital. Primeiro, superação. Segundo, a questão de você ter o racismo. É isso que eu ia entrar agora. É isso que eu ia entrar. Por exemplo, da Dona Maria, um jovem negro. Tanto o racismo estrutural quanto social, né? Levando isso em consideração, fazendo esse recorte que é muito importante, a gente tem uma Campo Grande dos anos 2000, do início dos anos 2000, dos anos 90, onde o jovem negro que passa dificuldade hoje, ele não faz ideia do que era aquela época. Hoje tem mais ferramentas de inclusão do que aquela época. Surge um cara como você, né, que vem para mudar o sistema. Numa região que sempre elege vereador, porque ela sempre tem problema. Verdade. A Moreninha tem um romantismo que envolve a Moreninha, de lá saiu várias pessoas notáveis, você tem um Brejinho, que é apresentador, O poeta das Moreninhas. Poeta das Moreninhas e tal, mas ali é uma região que sempre tem muita carência e que o dispositivo público não atende da maneira que tinha que atender. Já chegou a ser o maior bairro de Campo Grande, né? Hoje já não tem mais esse status, mas tem os problemas que é muito difícil resolver de uma hora para outra e, por enquanto, ainda não se elegeu um prefeito das Moreninhas, mas tem lá os vereadores que estão nessa maneira. Então, assim, o vereador da Moreninha talvez ele seja um dos vereadores mais pressionados dos 29. Com certeza. Você consegue lidar bem com essa pressão e sabe que fora dali você precisa ser muito afirmativo. Por fato de ser negro, por fato de ser da periferia, por fato de ter uma história que ela está sempre se valendo. Como que é lidar com isso? Porque quando você foi deputado federal, que era algo para se, como fala, ser um motivo de muito orgulho para aquela região, tudo. Você tomou muita porrada na mídia, crítica. Muita gente tirando onda, vai ser deputado por um mês só, mas naquele um mês você conseguiu trazer a realização para a região. Conseguimos trazer recurso daquele um mês, conseguimos trazer a praça, que é no coração do bairro, que era um valor um valor que eu já tinha aprovado na Câmara Municipal e que estava travado na Caixa Econômica Federal, no valor de R$500 mil. E esse valor, quando eu fui deputado federal, eu consegui destravar, que era já um projeto meu. Então hoje a Moreninha tem uma praça através daquela ida minha para Brasília. Que pena que foi pouco tempo. Se tivesse mais tempo, eu teria condições de trazer mais recursos, não só para as Moreninhas, mas para toda Campo Grande. E consegui ainda, Danilo, naquele período de deputado federal, visitar vários ministros e levar demanda, não só da região minha, mas de toda Campo Grande do Mato Grosso do Sul, porque teve vários vereadores do Mato Grosso do Sul que me visitou naquele período lá. Então eu tive a oportunidade. E hoje, quando eu chego em Brasília, eu sou ex-deputado federal e muitas pessoas me conhecem. E eu abri porta. Porque você não tirou um dia de folga também. Não tive um dia Era um mês de janeiro, você trabalhou todos os dias. Dia de ralo, porque eu tinha que mostrar que o filho da Dona Maria, o jovem negro da periferia, não foi lá para fazer férias, foi lá para trabalhar. E eu trabalhei aquele mês. E trabalhei muito, que no final do meu mandato todo mundo começou a bater palma. A crítica veio no início,
porque as pessoas achavam que eu nem iria lá, ia ficar de férias. Quando viu que o filho da Dona Maria, o jovem negro da periferia, trabalhou e lutou e conseguiu alcançar os objetivos, começaram a bater palma. Aí os jornais começaram a falar bem, fui capa até do Estadão. E aí, Coringa, depois disso vem o período sem mandato, quando você não volta, e o renascimento a partir da subsecretaria. Buscar atuar nessa política pública de igualdade racial, de respeito, de buscar conscientização, tem muito a ver com a tua história? Você Sim. percebia que, olha, eu tenho que mexer com essa pauta, isso é importante, não dá para deixar isso de qualquer jeito. E aí você, hoje em dia, até hoje, é lembrado também como um subsecretário muito bom nessa pasta, né? No começo, onde o Marquinhos não deu muito orçamento para você. No início é uma secretaria nova, não tinha uma sede, não tinha um corpo técnico, eu que montei tudo. Quando a gente sai da secretaria, a gente deixa uma secretaria organizada, com um corpo técnico, com uma estrutura, com agenda, o próximo né? secretário continuar o trabalho. Eu fico só triste que eu tinha uma agenda da gente ter aqui em Campo Grande o Centro de Referência em Direitos Humanos. Infelizmente, nós não conseguimos implantar o Centro de Referência de Direitos Humanos, que tem na Bahia, que tem em São Paulo, e que a gente tinha esse aporte. Por exemplo, uma pessoa está sofrendo violação dos seus direitos lá na região X. Ela vai procurar o Centro de Referência, que vai orientar, que vai encaminhar, mas infelizmente nós não temos. O meu sonho ainda é que Campo Grande tenha um Centro de Referência. Então, esse papel que eu exerci como subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos me deu, né, uma carta, e os moradores falaram, ele fez um bom trabalho como secretário. E aí me elegeram a vereador de Campo Grande. E eu volto a ser vereador numa situação que é muito difícil. Para você voltar no voto é difícil. Na suplência não, volta vários. Mas no voto é difícil. Porque você saiu do cenário político e você volta com uma votação expressiva. Que eu voltei com 3.700 votos. Então, a gente volta bem avaliado pela população. E maior, né? Não dependendo só da sua região. Não dependendo da minha região. Eu tive voto em toda Campo Grande, em todos os bairros de Campo Grande. Né? E volto num partido forte, que é o PSD. E quando eu volto já sendo, já observando, e agora já sou líder do partido, da maior bancada da Câmara Municipal. São 8 vereadores. Eu lidero esses 8 vereadores na Câmara Municipal. Então, você vê que a história de superação, de luta, de conquista, de derrotas, quando a gente chega com responsabilidade e agora, o Coringa está preparado para ser líder do partido. O Coringa está preparado para ser qualquer situação dentro do partido ou dentro da liderança dos 8 vereadores. Então, isso vai de uma evolução sua também. Hoje você é melhor no discurso, é melhor na praticidade das coisas, sabe o caminho das pedras. O primeiro mandato serve para muito teste, muito laboratório, muita coisa. Mas o teu primeiro mandato você pega aquela briga, aquele bang-bang da Câmara com o prefeito e tudo mais. Aquilo também te preparou bastante, né? Porque agora você vindo, né, nesse mandato que tem absoluta harmonia hoje em dia, que é uma harmonia e não é, né? Porque a cidade está cheia de problemas também e tal. Se o vereador ele não tiver a capacidade de criar um cronograma dele, não saber se posicionar, não saber lidar com esse dia a dia, ele também some, né? Se perde. Porque o mandato, Danilo, ele é muito rápido. 4 anos passa muito rápido. Se você não tiver uma agenda, se você não ter um objetivo dentro do mandato, você se perde. E foi o que eu fiz nesse mandato. Eu montei uma agenda do social, uma agenda dos direitos humanos, uma agenda da saúde, uma agenda dos bairros. Hoje eu tenho, o meu dia a dia é das 7 da manhã até as 10 da noite desenvolvendo a agenda. E essas agendas é sempre voltadas nos objetivos que eu criei. Eu não vou fazer agenda por agenda. Eu quero fazer uma agenda num bairro, mas eu já sei aonde eu vou bater para buscar aquela solução. Porque é fácil, Danilo, você pegar um celular e ir no bairro e criar uma consequência. Olha, aqui tem um buraco, vamos criticar a prefeita. Ser reativo, né? Não, você tem que levar a solução. Olha, não dá para asfaltar, mas dá para trazer o patrulhamento e o cascalhamento. Não dá o cascalhamento agora, mas dá para trazer o patrulhamento. Tá, mas aí personalismos à parte, né? Que o personalista ele morre em si mesmo, né? Ele fica, vamos supor, se ficar só de cada chuva, ficar brigando com a prefeita e tudo mais, isso não tem muito alcance, chama atenção no determinado momento, mas nem a mídia dá espaço para isso.
Porém, é nítido em Campo Grande, que não era para ter sido assim, mas nos últimos 2 anos você tem um ritmo. E há uma quebra de ritmo ano passado, a partir do momento que o Marquinhos vai ser candidato, a Adriane fica como prefeita, e essa transição, apesar de ser de um prefeito para uma vice, que se torna prefeita, ela dá um momento de complicado para a cidade e complexo diante de vários problemas. Com certeza. Sendo alguém que continuou vereador durante todo esse período, como que é lidar com isso? Porque ela era a vice do cara que era prefeito, do cara que te apostou em ti no momento que você saiu dali de uma eleição derrotado e foi uma grande aposta dele. É nessa hora que você conhece o companheiro, o parceiro, né? Depois ele passa por um momento difícil na eleição passada, né? Acho que dificilmente tem uma memória de um político que sofreu tanto ataque quanto ele sofreu ano passado, né? Foi bastante desidratado. Mas no meio de tudo isso você tem a cidade. E a cidade ela passou por solavancos, né? Nos últimos 10, 12 meses, né? Como que é você sendo vereador, que também é cobrado para fiscalizar, para reclamar, para ir tudo mais, ter uma postura diante de tudo isso e se posicionar? Olha, Danilo, eu sinto dificuldade, por quê? Porque quando você já tem uma agenda com um secretário, essa agenda vai sair em março, de uma hora para outra surge outro secretário, aí aquela agenda morreu, então quem perde é a população. Então essa troca de secretário, essa troca de prefeito não é bom para Campo Grande. Eu acho que Campo Grande precisa de ter um prefeito 4 anos para poder ter uma agenda positiva, porque você trabalha com orçamento. Você acha que foi precipitado a ida do Marquinhos para a candidatura a governo? Hoje é fácil dizer, né? Mas dentro do partido eu sempre tive posição, eu sou um cara de posição e eu garanto a minha posição. Por exemplo, hoje eu sempre fui de falar, olha, o PSD tem que ter uma agenda para ter um candidato a prefeito. O PSD tem que ter. Tem ala dentro do partido que acha que não. Pelo fato de ter vencido 2 eleições seguidas. E outra coisa, o PSD é um partido. Quem não disputa não tem torcida. Nós temos que estar sempre disputando. E outra coisa, nós temos um quadro dentro do partido muito interessante, que dá para poder disputar as eleições e voltar para a Câmara pelo menos uns 3 a 5 vereadores. Porque se a gente não tiver uma agenda de prefeito, vai voltar no máximo 2 do partido. Então o partido vai desfacelando. Que é o que foi lá em 2012, né? Que era só você e o Chiquinho, né? Só eu e o Chiquinho. O partido vai desfacelando de 8, uma bancada de 8 e a gente voltar com 2. Temos que ter candidatura forte para prefeito. Então, a partir do momento que o Marquinhos sai candidato a governador, ele sai da prefeitura, o PSD sai junto. Não sai como sai o partido. O partido não tem mais a prefeitura. Não vira uma posição radical, mas ao mesmo tempo não está lá. Mas nós não somos mais governo. Eu não sou. O PSD não é prefeito da capital. Quem é prefeito é o patriota. Então nós temos uma agenda de independência, mas ajudando a prefeita, mas o PSD não é mais o executivo. Então eu tinha expectativa do Marquinhos ganhar. Mas infelizmente o PSD perdeu. Então o PSD perdeu, a prefeitura. Mas você fala assim, expectativa em cima de dezembro de 2021, onde ele no Natal na 14, todo mundo ovacionando ele, ovacionando a Adriane. No início as pesquisas apontavam que o Marquinhos ia ganhar no primeiro turno. Então era tranquila a candidatura do Marquinhos. Mas aí veio as turbulências, que nós não tinha isso no nosso quadro. Quando vinha as turbulências, nós perdemos a eleição. Você é um cara, nessa altura do campeonato, você também é amigo dele, e você já tinha perdido uma eleição. Você sabe, já tinha aprendido o que era perder. Ele era um cara que ele ganhava eleições e ganhava de ponta a ponta. A prefeitura em 2020, ele ganha com muita sobra, muita facilidade. Em 2016, ele enfrentou a máquina do governo, a máquina do PSDB, e ganhou, com orçamento muito menor, uma equipe muito menor. E nas eleições anteriores de deputado e vereador, sendo mais bem votado. Nesse momento ele vive o outro lado da política, que é uma derrota, um momento de resignação, tal. O que você conversou, como que foi esse contato? Porque ele também esteve contigo na sua derrota, no seu momento difícil. Olha, eu conversei com o Marquinhos, ele está tentando buscar uma alternativa até para assumir o partido, para não deixar, porque ele é um grande líder do PSD. O Marquinhos é um grande líder do PSD. Uma figura interessantíssima, muita gente ama o Marquinhos. Teve essa situação da crítica, ele tem a vida pessoal dele que ele está resolvendo, mas dentro do partido todo mundo deu apoio para o Marquinhos.
depois que ele perdeu a eleição. Marquinhos, tá aqui, a presidência municipal do partido está na sua mão. Que isso é do time. Você quer assumir para liderar as próximas eleições? Só que aí os vereadores, cada um tem sua opinião. Eu tive a minha opinião. Você quer vir como presidente municipal do partido, mas não, eu vou brigar para a gente ter um candidato. Ele não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato. Tem gente que fala que dá para ver na justiça, se tem condição ou não. Não, ele não pode ser candidato. Ele não pode. O prefeito não Isso é exato. Terceiro turno. Terceiro mandato. Então ele não pode. Mas ele pode liderar uma frente para a gente poder ter um candidato do PSD, buscar nomes. Seria feito como o do Zeca, como já foi do Edmar Neto lá nos anos 2000, o puxador de voto que fala. Puxador de voto. Pode vir candidato a vereador. Só que para isso ele tem que querer. Então a gente não fez essa conversa com ele se ele vai querer ou não ser candidato, mas ele quer ser presidente municipal do partido. Essa história de ter um vice que aí entra no lugar do eleito, tal, tudo mais, nem sempre acaba muito bem. Fica uma situação que acaba transformando a própria base em oposição. Com certeza. Né? Ele vindo e o PSD concorrendo ano que vem, ou quem está no poder compõe com o PSD, ou são concorrentes. A partir do momento que a gente lançou candidatura própria, a gente vai ter que se organizar como oposição ou como independência. Que é uma plataforma de governo, é um jeito de fazer as coisas que cada um tem o seu. Né, não tem que discutir Campo Grande. Então, eu penso na independência, né? Você pode ajudar a prefeita, porque é a cidade que perde quando você faz uma oposição muito ferrenha. Para não ter a situação do Olarte do Bernal, né? Aquela situação que eu acho que Campo Grande que perde, mas nós podemos ter uma situação de independência e votar os projetos importantes para a cidade. Agora, nós precisamos ter uma agenda de candidatura. Você pode ver que os partidos estão todos se unindo. O PSD, por enquanto, é um partido único, ele não está se unindo com ninguém. Então, nós estamos se preparando para as eleições municipais. Quem seria esse candidato do PSD? Para isso, nós temos que ter essa agenda esse ano, não adianta deixar para a última. Se fosse olhar para trás, claro que você tem afinidades entre as personalidades do PSD. Vamos supor, tem você, tem o Beto Avelar, tem quem mais? Pitu, tem o Riverton, ou seja, é só gente da nova política, são figuras novas, figuras engajadas, tal, tudo, e que estavam muito alinhados ao que foi a Revolução do Marquinhos a partir de 2016, que foi um trabalho de recuperação da cidade. Marquinhos / Adriane, né? Vale lembrar que logo no começo, o próprio Adociano lembrou aqui no MS em Dia, mais de 150 milhões em resto a pagar, né? Que dava mais que o dinheiro de uma folha, herdado do governo anterior, que ficou de presente aí para ter que lidar com isso. Tal. Esse novo jeito de fazer política, essa proposta mais de vanguarda, alinhada com tecnologia, aproximação popular, parcerias e tudo mais, é o que seria mais ou menos a ideia a ser colocada num período pré-eleitoral, eleitoral, que é o que também envolve a tua vida. Você é um cara extremamente moderno. Com certeza. Você já aceitou desafios diferentes e tudo mais, e você aprendeu que a política tem que ser rápida. Né? Na Moreninha, principalmente quando alguma coisa acontece de problema, a cobrança também é muito rápida em cima de você. Como que é isso? Você não tem dia de folga. O pessoal, choveu, já manda no meu Face. Coringa, aqui na minha rua a chuva está invadindo tudo. É um para-raio. Então, a gente já tem que se organizar e já mandar. A secretária tem que fazer o atendimento rápido. Isso não tem como não ser hoje em dia. Isso né? não tem a como. política, se ela não seguir esse ritmo do cidadão... Tem que ser na hora. Eu acho que o PSD está demorando demais do Marquinhos já assumir o PSD no município, para chamar a bancada municipal e o nosso deputado estadual, porque a gente também tem o interior. A gente tem que pensar no partido nas próximas eleições e nas eleições estaduais. É um partido, é um grupo político. Nós temos a nossa forma de fazer política. E o PSD, aqui na capital, o PSD na capital, ele não pode ficar fora das próximas eleições. Não ficando, quem que nós vamos apoiar? Quem que vai ser esse grupo político que nós vamos se ajuntar? Será que pensa com a gente? Então é essa agenda que eu quero que o Marquinhos faça com o nosso grupo a partir desse ano. Porque se deixar para o ano que vem, a gente não consegue construir um nome de perfil para... É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. E outra coisa, nós temos que elaborar um plano para Campo Grande. E outra, para o vereador, como é o teu caso, como é o caso de tantos outros, fica ruim você apresentar, você ser defensor de si próprio. Né? Você tem que estar vinculado a um projeto. É um perfil. 8 vereadores, Danilo. O PSD tem 8 vereadores. Se você ajuntar os votos desse... quase um terço da Câmara. 8. Nós temos tudo
tudo para poder ter um candidato nas próximas eleições. E outra, o Marquinho, ele saiu bem avaliado do governo dele. As críticas sempre foram na parte pessoal, mas o governo do Marquinho foi um governo bem avaliado, ele ganhou no primeiro turno a eleição dele. Então ele saiu da prefeitura de Campo Grande bem avaliado. Então o PSD, quem era a avaliação? Era o partido do PSD, era a gestão do PSD. Você é um cara que você falou da palavra superação no começo, mas além da superação você é muito resiliente. Eu sei porque eu acompanhei teu mandato de perto como repórter, como editor de política já tal, e ser resiliente é aguentar porrada. Quem não aguenta porrada não tem como superar. Uma das porradas mais desleais que tem na política é quando deixam o seu trabalho de lado e tentam atacar a sua vida pessoal. Você passou por isso também. Passei. Né? Como que é, às vezes assim, você sabe que o jogo é assim, mas a família não sabe. A família, esse que é o duro da coisa. E aí, como que faz? Você tem que reunir eles separado, dar um treinamento para eles, ou tem hora que não dá tempo, você chega lá, o pessoal já está de cabelo em pé. Na verdade, o que mais machuca é os fake news. Quando inventa fake news da sua vida ou da vida pessoal. Você lembra uma vez que você já estava aqui em Campo Grande, falaram que você estava na praia e soltava um negócio? E aí começa a soltar fotos antigas suas para a população achar que é naquele momento que você está e você tem que provar. Como que você prova? Se a mídia rápida, a mídia negativa é muito rápida. E quando você vai falar algo, você tem que se declarar, a pessoa não acredita. Então, eu superei todas as críticas possíveis para chegar onde eu cheguei. Muitas pessoas achavam que eu não ia conseguir, achavam que eu ia esmorecer, mas eu nunca baixei a cabeça. Desde as críticas de racismo, que eu sofri demais, porque qualquer matéria negativa minha, lá tinha um racismo lá embaixo. Ah, isso é por causa disso, isso é porque ele é negro, porque ele é preto, porque ele mora na Moreninha, porque ele é pobre, é filho da Dona Maria. Eu nunca abaixei a cabeça, sempre eu levei e falei, olha, eu vou para o desafio. E quando eu vou para a campanha, todo mundo achou que eu ia perder, achou que eu ia ser mal votado, e eu chego entre os 10 mais votados da Câmara Municipal. E quando eu venho para deputado estadual agora, eu sou um dos mais votados aqui na nossa capital para deputado federal. Eu tive 12 mil votos só aqui em Campo Grande. Então não é qualquer um. Eu tenho 12 mil pessoas, coloca 12 mil pessoas na sua frente para você ver o tanto de pessoas que acreditou no nosso potencial, né? O que nós precisamos é... O que é difícil também, né? Porque o próprio eleitor fala, não, ele já está no mandato. Né? Ele entender que você pode ir para outro mandato, é mais difícil esse voto também. Mas agora, nesse mandato agora, as pessoas começaram a conhecer quem que é o Ademar Vieira Júnior, quem que é o Júnior Coringa. As pessoas começaram a analisar a minha visão, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e viu que tudo que eram as críticas passadas era tudo fake news. E agora eu consigo andar, você pode ver que agora eu ando com águas tranquilas. Sim, né? sim. Não é fácil. Agora sim, cada vereador tem o seu perfil, cada um tem seu método, cada um chega de alguma forma lá. Você é o perfil do vereador correria. Correria. Né? Se você não for correria, você vai perder, mas é muito difícil alguém espelhar a tua estratégia. Vai ter que correr e suar tanto quanto você. Esse vereador correria, num Brasil que ficou no discurso do samba de uma nota só, alguns anos para trás, da ideologia, que acabou influenciando 2022, do Lula ao Bolsonaro, isso e aquilo, não tinha muito espaço para holofote, para discussão de coisas complexas como você faz, né? De discutir a dignidade do cidadão, estrutura na periferia e tudo mais. Chega 2024, é a hora da verdade, não tem como ficar muito em questão de ideologia, se é isso, se é aquilo, porque os problemas da cidade são os nossos problemas. Com certeza. Isso te favorece também para, de repente, buscar uma votação maior do que você já teve e tal, porque, infelizmente, os problemas só aumentaram, né? Não só por conta do governante A ou B, mas porque Campo Grande está crescendo, é a dor do crescimento, né? Aí você tem infraestrutura, dinheiro que não tem e tudo mais, né? E até a letargia de alguns momentos que pode prejudicar. Isso te favorece? Porque hoje você está mais bem preparado também com relação a isso, né? Não, sim. E outra coisa, Danilo, a equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe técnica que monta os projetos, a gente discute os projetos e quando a gente vai... É como se fosse um gabinete de deputado, só que na Câmara. Na Câmara. É isso, né? Hoje eu montei, não é fácil montar uma equipe
para uma equipe técnica que entende dos projetos, né? E quando você chega na Câmara novato, você está com fome de fazer, esquece até da equipe técnica. Quando você já tem uma experiência, o primeiro passo, vamos escolher uma equipe técnica para a gente desenvolver um trabalho tranquilo. Porque a equipe te deixa fazer a política tranquila. Então hoje, quando eu vou para o bairro, eu sei que lá no meu gabinete tem uma equipe trabalhando. Quando eu estou desenvolvendo alguma ação, eu sei que lá no gabinete tem uma equipe. Quando eu chego no gabinete, a equipe técnica, vamos se reunir para a gente discutir aquele projeto, o projeto já está praticamente pronto, o boneco está aqui, só falta você fazer a avaliação. Então é muito fácil você fazer um trabalho. Então o primeiro passo, escolha da equipe técnica. A estrutura. Me favoreceu esse mandato, a estrutura do gabinete. Então hoje, por exemplo, acabamos de protocolar agora, antes de chegar aqui no MS em Dia, o projeto dos aplicativos municipal, que era para Campo Grande ser a pioneira, mas São Paulo passou a gente, porque a Câmara do ano passado não entendeu a minha ideia, ou usou politicamente e desaprovou o meu projeto. Esse ano eu volto com o projeto de volta, e coloco em sessão, coloco na minha rede social e a população não coliga, pelo amor de Deus, Campo Grande precisa. Danilo, é muito complicado um trabalhador que está desempregado, pega o próprio carro dele para fazer um Uber, para dar 40% para Uber para 99%. E aí, com esses 60% que sobra, ele tem que custear a despesa do carro, que é peça que quebra, e a gasolina, e ainda sobrar para a família. Então, essa proposta minha, a gente ter o Uber, o aplicativo municipal, para que esse motorista tenha até 90% de ganho e o passageiro possa ter. Mas aí seria um projeto autorizativo e aí dependeria, no caso, também da prefeitura. Um projeto de lei. Daria para fazer com projeto de lei? Projeto de lei. Eu encaminho o projeto de lei e a resolução quem define é a prefeita. A forma de fazer é a prefeita. Mas está muito fácil, Danilo. Ou nós podemos fazer em forma de cooperativa não precisa ter lucro. Sim. A prefeita pode abrir uma licitação para uma cooperativa e a regra está na lei, a regra até 11% você pode cobrar. E isso daí é fantástica essa ideia. Ou o empresário, ou abrir uma licitação para o empresário. Sim, porque o que acontece? Tem gente que está tentando dirigir mais tempo, mais horas, ficar mais tempo longe da família, às vezes até risco de acidente, por conta da margem de lucro, né, que ela é complicadíssima, né? E é uma multinacional, é um robô, né? O chefe desse povo é um robô. É o quê? Umas 10 mil pessoas em Campo Grande? Hoje por aí, deve ter mais uns 10 mil pessoas que estão trabalhando na Uber, 99, agora tem... Cumprindo um papel que poderia, se foi já uma época só no transporte coletivo tal, transporte coletivo em Campo Grande não dá conta, péssimo, tal, e aí o Uber cumpre esse papel. Hoje muita gente migrou para o Uber. Então eu fico até assim, vendo um trabalhador que fica desempregado, porque quem entra no Uber ficou desempregado e precisou conseguir um recurso para ficar sem nada e foi para o Uber. Mas aí, por exemplo, uma baita de uma ideia dessa, uma ideia boa, isso daí tem resistência na Câmara? Tem resistência no Executivo? Tem resistência porque tem muita gente que ainda defende a Uber 99. Tem muita gente. Mas por liberalismo, por lobby, Se as empresas, a Uber 99, tem pessoas ligadas a esse movimento, porque eu não sei como que... E do Executivo ser o quê? Medo de enfrentar o mercado? O Executivo, na época, quando o projeto estava na pauta, foi aprovado e foi para sancionar, entrou a eleição. Aí quando ele entrou a eleição, todo mundo queria ter o apoio desse segmento. Travou tudo. E aí travou tudo e Entendi. O projeto não passou. Mas agora não, Mas o ano pré-eleitoral. Então São Paulo é o exemplo. São Paulo acabou de abrir uma licitação para uma empresa explorar esse serviço, uma empresa da cidade. E a empresa só pode cobrar até 11% do seu passageiro. Qualquer empresário vai fazer esse investimento. É uma forma legal de regulamentar, né? Uma forma muito... E outra coisa, regulamenta o mercado com o mercado. Outra coisa muito importante, Danilo, aqui na capital. Eu sou a favor da gente abrir o mercado para as vans poderem explorar os serviços aonde o consórcio Guarulhos não consegue colocar linha. Hoje nós temos vários bairros que não tem linha. Ou atende mal, né? Que é a história das 99 linhas que sai do bairro para o terminal, né? Eu sou a favor das vans. Eu estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro e lá tem van que está atendendo uma população X. Por que não em Campo Grande?
Entendeu? Agora, você é um cara que você espelha muito a realidade de outros grandes centros e já pensa para cá, visando o crescimento de Campo Grande. Quando eu vou... O Rio é uma coisa que te ensina muito também. Curitiba. Né? Eu estive em Curitiba agora, eu estava observando o transporte coletivo de Curitiba. Todos os ônibus de Curitiba têm ar-condicionados. Todo ônibus de Curitiba Todos são articulados, né? Articulados. E por que Campo Grande não tem? Aí é onde você vê, o contrato do consórcio de Guarulhos vai até onde? Será que não pode? Eles, na próxima compra de automóveis, já compraram? Agora, uma pergunta. Como vereador, você nunca teve acesso a essa planilha do custo do negócio, né? Eu tive que é uma planilha que ninguém vê, né? É uma planilha que eu falo que é uma caixa preta, e eu sou agora, antes eu não era, Danilo, mas agora eu sou a favor da CPI. Por que eu sou a favor? Campo Grande está colocando 1 milhão por mês no consórcio do Guarulhos. O governo do estado mais 1,3. O governo do estado mais 1,3. E o governo federal colocou ano passado. 14 milhões. Em torno de 15 milhões. Mas é aquela história. Aí quanto custa a operação? Porque se é como eles falam, é 17 milhões. Mas se não for 17, for 11, você tem uma sobra grande aí. Com certeza. E eles querem mais. Querem mais. Só que essa planilha eles não abrem. Não abrem. Então, por que não quer ganhar por quilômetro rodado, aí fica fácil. Né? Agora, aí a reclamação deles era que eles tinham que custear os estudantes do município, do estado e a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Agora o estado e o município estão pagando. Então, quer dizer, esse ônus eles não têm mais. E agora, qual que é a reclamação deles? Por que a passagem de Campo Grande é uma das passagens mais caras do país? E outro dia chegaram a cortar o ônibus da Moreninha, não foi? Cortaram o ônibus da Moreninha, por exemplo. O Moreninha Aerorancho, que é uma linha importantíssima de translado, no fim de semana não existe. É um ônibus a cada 2 horas. Né? Então o que acontece? A população vem para onde? Vai em cima do vereador. E o vereador vai em cima do Poder Executivo. E o que falta para a CPI? O que falta é a gente ter esse entendimento e a população pressionar a bancada da Câmara Municipal. Olha, eu acho que agora chegou a hora, porque tem dinheiro público envolvido. Isso que eu ia falar, é um mix de problemas. Ó. Tem dinheiro público envolvido. Além da política, se for fazer uma consulta rápida ao cidadão que usa esse serviço regularmente, ele está totalmente insatisfeito. Totalmente. E o pior é que a perspectiva é horrível. Você não sabe para onde vai, só piora. Não, e ao longo de uma década. Dentro dessa CPI, a CPI vai cobrar do Poder Executivo. Ó. O consórcio do Guarulhos tem que fazer a sua parte, mas o Poder Executivo também tem que fazer a sua. Mas nessa hora o Poder Executivo também não é um pouco dorminhoco, não sei? Não, porque os terminais é dele. O terminal, porque quando você fala de transporte coletivo, o usuário lembra terminal sujo, banheiro sujo e ônibus capenga. Então, a responsabilidade do consórcio do Guarulhos é o sistema. Só que o sistema tem 2 pessoas que operam, que é o Executivo e o consórcio do Guarulhos. E quem fiscaliza hoje? Só o vereador, coitado? Não, tem a agência municipal, nós temos a agência, tem os vereadores, tem o PROCON estadual. Nós temos que fazer esses órgãos fiscalizar mais. Ou seja, fazer a fiscalização dar certo, então. E a agência tem que estar mais dentro do consórcio. A agência tem que ir lá dentro, estar todo dia cobrando o contrato. E o contrato fala, ó, você não pode ter ônibus capenga, não pode ter ônibus com pneu careca. Não pode atrasar toda hora. Tem que avaliar os cadeirantes, se aquele motor está funcionando ou não. Então tem tudo isso daí. E outra coisa muito interessante, Danilo, porque eu trabalho muito na área do consumidor, é a questão da Energisa. Se você for analisar, eu bato toda semana na mesma tecla. Para quê? Para eles acordar. Olha, não pode a Energisa, você atrasando, ela colocar seu nome no SPC, no Serasa e agora colocando você no cartório. Porque a Energisa está recebendo 2 vezes. Você paga a conta e tem que pagar o cartório. E o cartório retira uma parte dele e devolve a outra para a Energisa. Sem contar que às vezes eles mandam outra cobrança antes de vencer também, né? E assusta a pessoa mais simples, ela fala, meu Deus... E é uma empresa abusiva, que ela abusa do poder que ela tem. Monopólio. Campo Grande, na época, lá atrás, quando foi vender a Enersul para então Energisa hoje, tinha que analisar esse contrato, tinha que abrir um mercado para 3, 4 empresas. Hoje só tem a Energisa explorando esse mercado e fazendo o que ela quer. Agora eles estão querendo taxar a energia solar. Querendo taxar para o usuário não ir migrar para essa nova operadora. Ficar refém da Energisa. É um absurdo. E quando você vai lá no PROCON cobrar uma solução de alguma situação que você acha que está errada, a Energisa está dentro do PROCON. Ué, mas calma aí, eu vim reclamar de você e você está com uma agência aqui dentro.
Tá errado. Fica difícil. Né? O PROCON tem que operar contra a Energisa nos valores abusivos. E não falar, ó, fica aqui do meu lado, vai vir um monte de cliente. Ué, calma aí, estão de acordo então? Então, hoje o usuário, o consumidor está desanimado. Agora, esse jeito de fazer política do PSD, que se confunde muito com o jeito de fazer política do Marquinhos, foi o grande líder do PSD, e é o teu jeito de fazer política, e de tantos outros, é dessa defesa do cidadão, que é o que você falou disso aí. Por que na política isso não é tão comum? É tudo muito distante. E sendo que a defesa do cidadão é meio que tratar todo mundo igual. Você é político, mas eu sou igual a você. Não tem diferença entre nós dois. A diferença é que, assim, se você não souber me ver como alguém igual a ti, você não vai me defender. Com certeza. O cidadão, Danilo, no ato de votar, ele tem que entender qual é o papel daquele candidato que ele quer eleger. Por exemplo, nós temos aí uma bancada de deputado federal com 8 deputados federais. Se você fazer uma pergunta para qualquer cidadão, de 10, 2 vai saber qual é a função do deputado federal e qual é o valor que ele tem durante o mandato dele. Porque a maioria da população não sabe que o deputado federal tem em torno de 16 milhões para gastar nas bases eleitorais ou nas cidades que ele acha justa, ou nas políticas públicas. Esse dinheiro está chegando na capital? Que é o dinheiro do seu imposto. Qual que foi o deputado federal que teve voto em Campo Grande? Será que ele vai retornar de 16 milhões? Quantos que ele vai colocar no final do ano? Porque a prefeita de Campo Grande, ela trabalha com orçamento. E quando vem um dinheiro novo de um deputado federal para fazer uma praça, fazer um asfalto no bairro, isso é importante. Só que o cidadão não sabe. Senão é só o dinheiro da manutenção. O cidadão não sabe. O cidadão vê o deputado federal, ele não vai falar, ô deputado, me arruma um dinheiro para asfaltar meu bairro. Não, ele vai cobrar só do prefeito, vai cobrar só do vereador. Ele tem que cobrar do deputado federal. Olha, o deputado federal tem 16 milhões e ele pode colocar dinheiro no seu bairro. Então, quando você vê um deputado federal, fala, olha, coloca 1 milhão aqui, coloca 2 milhões no meu bairro, para asfaltar. Você votou em algum deputado federal. Teve eleitor naquele bairro. Então, é muito importante o cidadão saber. O senador também tem. O senador também tem recurso de emenda impositiva. E o cidadão tem que saber isso daí. Para que na hora de fazer o voto, fala, vem aqui, calma aí, você quer voto aqui de Campo Grande, né? Tá, mas e aí, o que você deixou de legado durante os seus 4 anos? Vamos olhar aqui, no valor que você tem de 16 milhões todo ano, quanto você deixou? Onde está uma participação sua, né? Será que você deixou dinheiro para a Santa Casa? Uma coisa muito interessante, cadê que nós discutimos o hospital municipal? Campo Grande é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, nós dependemos da Santa Casa, que não é nossa, ela é filantrópica, nós dependemos do Hospital HU, que é do governo federal. Que está sempre na pendura Santa Casa também. Cadê o Hospital Municipal, Danilo? Campo Grande, se tivesse um hospital municipal, gastaria menos do que ficar comprando vaga nos hospitais filantrópicos e particulares. Hoje nós gastamos um montante de dinheiro para comprar vaga, para que o ZUPA possa mandar o paciente do município. É quase que o dobro, né? Quase o dobro. E se a gente fosse fazer um hospital, nós gastaria em torno de 150 milhões. E eu já tenho até a área, que é ali do lado do Maria Aparecida Pedrocian, que agora o pessoal está querendo mudar a via lá. O anel viário lá, aquela parte lá? É, o anel viário de Campo Grande, querendo fazer outro. Agora imagina, Danilo, os caras estão com a ideia de fazer outro anel viário e nós com aquele ali poderia adequar ele, né, para poder atender. Imagina, você que tem comércio ali, você que tem empresa ali, você que gera emprego ali, de uma hora para outra não tem mais um anel viário ali. Vai diminuir o número de clientes, você vai ter que mandar pessoas embora. Será que esse pessoal está pensando nesse empresário? Ou simplesmente eu quero mandar o anel viário para outro canto para ficar mais barato para concessão? Que foi uma cidade que teve um crescimento desordenado, ela foi se espalhando, né? E aí tem bairros aí que tem muita dificuldade. Agora você imagina, mandamos um anel viário para outro lugar. Aquele anel viário que está ali vai passar para a prefeitura de Campo Grande. Se nós não conseguimos tampar o buraco da esquina, ali vai virar um caos. E outra, aí nós vamos ter 2 problemas. O anel viário, que vai ter que se manter, e aquele ali. Então não é mais fácil adequar aquele ali, fazer as pontes que tem que ser feita, fazer a duplicação que tem que ser feita, mesmo que não seja a duplicação que a gente gostaria que fosse, mas que faça uma duplicação com a concessão da
nova via que vai ter, hoje é a CCR MS Via, mas vai ter uma nova concessão. E ela ter a obrigação de fazer a duplicação dali, o Campo Grande vai ficar com dois problemas, o anel viário antigo e o anel viário novo. Então eu vou deixar no ar até para as pessoas que estão ouvindo. Você é a favor ou contra um novo anel viário? Em cima disso que eu vou falar, você é um cara, eu acredito muito no talento das pessoas, né? E a pessoa que ela é fuçada, que ela tem talento, que ela busca, em qualquer lugar ela teria destaque. Verdade. Se você estivesse em Corumbá, você ia ser um baita no vereador em Corumbá, talvez um prefeito. Se você estivesse em Paranaíba, você também ia ter destaque. Se você estivesse em Ponta Porã, porque está na tua história, está no teu caminho isso. Verdade. Mas você está em Campo Grande. E coube a história que Campo Grande, cada vez mais, nesse século, diminuísse o seu protagonismo. Tanto é que você pega em 2014 um cara do interior, em 2014 se elege governador do Mato Grosso do Sul, em vez de Maracaju. Aí você tinha antes um potencial concorrente dele em 2012, que é o Bernal eleito, não deu conta da prefeitura. Aí você tem em 2018 a reeleição dele, e aí você tem uma figura do interior que também rivaliza com ele no segundo turno, que é o Juiz Odilon. O Juiz Odilon morou em Dourados, morou na fronteira tal, rivalizando com esse cara de Maracaju. Em 2022, é um outro cara, né, fruto desse governo, que concorre e vence a potência da capital, que seria o Marquinhos. Onde que eu quero chegar? 2.700.000 habitantes. Campo Grande não tem 1 milhão ainda. A maior parte da população está no interior. Está no interior. Se Campo Grande não cuidar, apesar de ser a capital, o seu centro econômico, perdeu o protagonismo político do Estado. Com certeza. Isso é ruim também, né? Porque assim, é ficar cuidando de problemas, situações que a gente mesmo cria pra gente, e enquanto isso o interior vai e se organiza e determina o protagonismo, né? Não, e até nessa questão de você discutir com a bancada federal, com a bancada... Tudo vai... O dinheiro chegar aqui, né? As coisas estão indo para o interior. O Beto Pereira foi prefeito de Terenos, daqui a pouco ele vira prefeito de Campo Grande, se não abrir os olhos. E o pessoal do interior... Ao invés de você ter um cara da Moreninha que vira prefeito... Né? Ou a própria Adriane Lopes aqui, que está aqui se reeleger, o cara de Terenos vem e janta todo mundo. Como que acontece isso numa capital? Porque Campo Grande vai perdendo essa essência. A política de Campo Grande, quem está vindo do interior está levando tudo. Então nós precisamos urgentemente pensar como fazer. Por exemplo, hoje se eu falar para você quem seriam os nomes de Campo Grandense que poderia ser candidato a prefeito, você não tem. 5 nomes você não tem. Que mora na capital, que está aqui no dia a dia da capital, ou está vivendo a política da capital. Vai aparecer a Rose, que não é de Campo Grande, que ele vai do Sul. Aí você tem o André Puccinelli, que não é daqui, começou lá atrás. Aí você tem o Capitão Contar, que está aí, né, que se for concorrer. O Polon já é de Dourados. Aí você vai vendo que isso é a mesma coisa feita. E lembrando que o Bernal era de Corumbá, né? Era de Corumbá. Você fala assim, alcançar os objetivos. Então, assim, o Campo Grandense em si, né, essa história toda tal... Você não tem essa... Quando a gente fala Campo Grandense, não é só o cara que nasce aqui. A tua história ela tá talhada aqui. Porque, como o Adriano também nasce aqui. Quem vive a política do dia a dia. Isso, quem vive a cidade, né? Quem vive a cidade, quem é apaixonado por Campo Grande. Às vezes ganha, você acabou de falar, pode amanhã ou depois o Beto vindo de Terenos sendo prefeito de Campo Grande. Ele foi prefeito de Terenos, ele tem uma história em Terenos. Tem um trabalho interessante, mas pode ganhar a eleição em Campo Grande por falta de opções também. Mas se isso acontecer é porque o PSDB não se organizou, a atual prefeitura não se organizou, né? O próprio PSDB não achou um outro nome, o PT não deu conta, quer dizer, aí tudo configura, né? Todo mundo fica com medo. Se eu colocar meu nome à disposição e começar a andar a cidade, conhecer Campo Grande de perto, ver os problemas, anotar os problemas, para poder ter uma plataforma de trabalho no meu mandato, as pessoas ficam com medo de levar pedrada. O fulano de tal é pré-candidato a prefeito da capital, já está correndo, já está andando, e ele aí vira alvo. E aí as pessoas não querem. Aí, faltando 3 meses para a eleição, se coloca à disposição. Mas tem uma também, né, Coringa? Por exemplo, 2016, quando você não... foi uma surpresa muito grande você não ter voltado para a Câmara. Você tinha um mandato muito bom, muito afirmativo. Mas foi vítima daquela história, troca tudo, né? Que o cidadão às vezes entra nessa conversa, que nem sempre é bom ficar trocando tudo, como você falou do caso do secretário. O Marquinhos, com muito menos dinheiro
que essa turma do interior, e muito menos dinheiro que o PSDB, que estava no governo do estado, escolhe uma vice que ninguém sabia quem era, fala assim, a grande parte da mídia, da população, não era conhecida, né? Não era conhecida, ele escolhe ela, contrariando todas as expectativas, com menos orçamento, com menos equipe, mas muito mais rodagem no interior, nos bairros e na classe C e D, consegue vencer a eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e com muito menos dinheiro. Isso significa o campograndense, ou a força daqui, estar vivendo a periferia, não viver do centro. Porém, no mandato ele dá uma atenção para o Reviva, que é o centro, e aí o bairro se diz esquecido. Não foi também essa discrepância que hoje em dia vocês têm que lutar contra isso? O próprio prefeito está com todos em ação também, que está... É porque, na verdade, quando você fala do centro da cidade, todos vivem no centro, todo mundo participa do centro. Nós somos Campo Grande, nós amamos o centro da cidade. Mas você tem que fazer para o centro, mas propagar que você está fazendo para o bairro. Porque quando o Marquinhos faz o centro, ele está fazendo Nova Lima, ele está fazendo aquela região do Nova Lima todinha ali, ele está fazendo Rita Vieira. Só que a propaganda maior ficou para o centro. E aí a população... Aparece mais, todo mundo passa. Colocou aquilo... a prefeitura está fazendo para o centro. Mas se você for fazer uma avaliação, asfaltou praticamente quase toda aquela região do Nova Lima, que era uma região precária, era um bairro que parecia um guarda-chuva, quando chovia, inundava tudo, era um problema para a cidade, e que hoje, se você for naquela região, transformou. Então, a gente se viu esses dias da Romix, da regularização, das Moreninhas, teve a nova entrada para as Moreninhas, Nova Campo Grande. Né? Nova Campo Grande. A avenida lá do seu bairro, Alisson, da Cafezais, né? Que é a duplicação. Então, muita coisa saiu do fruto do governo Marquinhos e que não foi propagado como foi o centro da cidade. Né? Se você for fazer uma avaliação, a Moreninha vai receber agora um investimento de quase 41 milhões. Eu tenho certeza que o centro da cidade não recebeu tanto recurso como a Moreninha vai receber, né? Para fazer uma grande via que vai ajudar todo mundo. Só que tem que propagar essas coisas positivas que fazem para o bairro. Só que muitos bairros precisam de atenção. Por exemplo, eu penso... O Santa Emília, o São Conrado, o Los Angeles, são bairros emblemáticos, antigo, noroeste, antigo e que precisa de uma atenção do poder público, uma atenção maior. Aí você fala da questão do planejamento, não ficar só resolvendo um problema que aparece do nada. Tapa-buraco. Esse negócio de tapa-buraco e fazer cascalhamento e patrulhamento só gera custo para o município. Se você for fazer uma avaliação, o cascalho não está barato. O óleo da máquina que vai fazer o patrulhamento não está barato. A hora da máquina não está barata. Então não é mais fácil. O cidadão fica satisfeito por algumas semanas, né? Não é mais fácil fazer o asfalto. Se você fazer um planejamento e falar, olha, esse ano nós vamos asfaltar 10 bairros. Escolhe bem os bairros, vê os que mais antigos. Eu sou sempre a favor dos mais antigos e os mais precários, que dá muito problema. Por exemplo, esse Chácara Cachoeira. É uma região... Da cratera, uma região que precisa urgentemente ser asfaltada e fazer a drenagem. Só que a maioria dos prefeitos passados gostava de fazer asfalto para ganhar voto, esquecia da drenagem. Hoje não. Hoje Campo Grande, com o novo plano diretor, tem que fazer a drenagem primeiro, vir o esgoto, depois vem a capa asfáltica. Antigamente não, você pode ver que tem bairro aí que não tem nem esgoto e nem drenagem. Por isso que acontece essa inundação em vários pontos da capital. E fora a questão dos vazios urbanos, Danilo. Campo Grande tem muito vazio urbano. Você pode ver que Campo Grande cresceu muito e tem muito, o meio de Campo Grande tem muitos vazios urbanos. Isso tem que ser ocupado. Tem que ser ocupado. Como ocupar? Quem está grilando esses terrenos? Quem está esperando a infraestrutura chegar lá para começar a vender terreno? Nós temos que pensar nisso daí, porque tem muito mato e a capital perde, porque aí a saúde, a questão da dengue. Muita gente sem habitação também, entendeu? Né? Então, muita gente sem habitação. Então, eu penso assim, o próximo prefeito da capital, ele tem que ter uma equipe técnica, ele tem que ter um bom planejamento e começar agora a fazer andar a capital. Ele tem que começar a visitar os bairros, colher informação, para quando chegar a pré-campanha, ele fazer um planejamento de campanha e executar no período eleitoral. Não adianta nada, Daniel, eu te escolher durante 3 meses fazer uma campanha, você chega no seu mandato despreparado. Como que você vai assumir um mandato sem conhecer a cidade?
Você tem que conhecer a fundo a capital. Agora, lá no começo, a gente fala dos anos 80, é uma Campo Grande, que ela era uma das cidades do Brasil com maior renda per capita, mas com maior nível de desigualdade. Quem era pobre era muito difícil sair da pobreza. E quem tinha grana, tinha muita grana, a grana ficava aqui. Hoje a grana já não fica aqui, ela vai para o estado de São Paulo, do Paraná, ela vai para Goiás, ela vai para Mato Grosso. E a desigualdade continua. De lá para cá, a cidade aumentou de tamanho e mudou a população. Essa Campo Grande do futuro, que já tem hoje um presidente da Câmara comunitário. O cara que bate laje no domingo, né? Com gente que não tem moradia e que ele ajuda como pedreiro ou com alguém do lado, ajudando no material, para que a pessoa tenha essa dignidade. Que tem o Coringa, que saiu lá da Moreninha, sendo hoje uma das principais lideranças políticas de Campo Grande. E tantos outros, que assim, eu não vou nem ser injusto para colocar. É um sinal de uma Campo Grande do futuro mais inclusiva? Porque não dá para a gente ser elitista como a gente foi nos anos 80 e nos anos 90. Com certeza. Né? Ainda mais aumentando a população. É porque antigamente era difícil você ter um comunitário na Câmara. Quem era ficar na Câmara? Um médico, o filho do ex-prefeito, o empresário, filho do ex-governador, um grande empresário. Hoje não, hoje você tem figuras como professor na Câmara Municipal, pessoas da periferia, porque o eleitor está querendo votar no cara mais próximo, um cara que ele pensa que representa ele. Então a Câmara de Campo Grande hoje, ela é uma Câmara que tem todos os núcleos ali formados. Desde médico, professor... Né, é o mapa da cidade. É o mapa da cidade. Então cada um ali tem um tema e tem seus objetivos. E tem os comunitários, como Coringa. Só que eu sempre vou brigar para o voto local. Eu brigo para que já deveria ter no Brasil o voto distrital, que a pessoa vota no distrito ali no raio de 200 mil habitantes. Quem mostra quem que é quem que atende, né? Representar também, Danilo, porque eu vejo que lá na hora da mesa redonda de escolher os bairros que vai ser beneficiado, quem tem representatividade consegue mais. Aquele bairro que não tem representatividade, não tem nem talvez um líder comunitário que está lá na Câmara brigando, ele nem recebe a infraestrutura. Você pode ver que tem bairro, que tem rua que o mato está tomando conta da rua, porque não passa um patrulhamento, cascalamento, porque ninguém lembra desse bairro. Então você tem que ter representatividade. Eu penso assim, o prefeito já deve, a prefeita, no caso, o próximo prefeito, tem que agir em Campo Grande com distritos. Dentro da cidade, não Você só é a favor das subprefeituras? Eu sou a favor, mas dentro da cidade. Campo Grande poderia ter várias subprefeituras, vários coordenadores. Descentralizar o poder. Centralizar o poder. Porque, por exemplo, pensa uma região do Anhanduizinho, que sai lá do Paulo Coelho Machado e chega lá no El Rancho. Maior que uma Dourados, por exemplo. É uma região super grande. Quem que cuida daquela região? Quem que está ali no dia a dia, andando nas ruas, vendo aonde... E organizaria até os vereadores com também, certeza, né? A forma de atuar na região, tudo. Então eu penso que o próximo prefeito tem que fazer as subprefeituras dentro da cidade. Eu penso que a Moreninha já deveria ser emancipada, porque ela é um colégio eleitoral de 70 mil habitantes, mas ela tem identidade própria, né? Eu também sou a favor da emancipação por conta da identidade própria. Porque eu acho que a Moreninha, ela é tão longe de Campo Grande, no mesmo momento tão perto, né? Eu não sei se Campo Grande aceitaria perder as Moreninhas, mas eu sou a favor da emancipação. E ela tem basta ir na feira, você vai ver isso, ou no cotidiano do dia a dia. Ou pode ser uma cidade satélite. Sim. Uma cidade satélite, que pode ser o prefeito da cidade com o gestor lá. Né? Mas para isso tem que ter alguém que faça esse enfrentamento. Se não tiver um prefeito ou uma prefeita arrojada que faça esse enfrentamento e delega a autoridade, porque as pessoas têm medo de delegar a autoridade. Imagina eu delegar para o Danilo cuidar da região sul de Campo Grande e eu ter medo de você crescer. Não, eu tenho que delegar para você fazer e acontecer lá dentro. Eu sou o prefeito. Porque não dá para estar em todo lugar, é o que você falou da sua equipe, não dá para estar em todo lugar, a todo momento. E tem aquela coisa, o dinheiro tem que sair do Jardim dos Estados, sair do Autonomista, sair do Carandabosque, sair lá do Vilas Boas e também ir para as Moreninhas, também ir para o Lajeado, para o Rancho. Tiradentes, né? Eu penso assim, o prefeito tem que fazer a agenda nos grandes centros. Hoje a Moreninha, o Tiradentes, o El Rancho, o próprio Nova Lima não depende mais do centro. Hoje tudo tem na Moreninha. As grandes lojas estão lá no bairro. Mas aí você tem situações como do Dom Antônio, que aí, se a Moreninha é isolada, o Dom Antônio é muito mais, é uma ilha. É uma ilha. Né? Sem em uma ilha e a culpa do mau planejamento.
também, né? Como que organiza lá? Como que você gera emprego naquela região? Com certeza. Tudo muito restrito. Tem que pensar. Por exemplo, lá para o Dom Antônio especificamente, nós temos ali a questão do lixão, que está ali, não tem mais jeito de tirar. Por que não criar ali uma cidade da reciclagem do lado? Você tem várias reciclagens envolvidas em toda Campo Grande, você tira as reciclagens, joga tudo num canto só, coloca tudo num canto só. Transforma aquilo em produto, né? Reparte os terrenos, chama os empresários e fala, ó, tem um terreno aqui de 200 por 200, você vai trazer sua empresa para cá. E ali você transforma para que os moradores dali possam trabalhar nessas fábricas. E deixar para ele. Aí, no centro da cidade tem uma reciclagem, pode levar tudo para um canto só. E daí gera emprego. Porque hoje nós temos reciclagem que tem trabalhador que ganha muito dinheiro. Porque a reciclagem hoje é dinheiro, não é lixo mais. Isso tem que ser uma usina. Tem que ser criada uma usina ali da região do Dom Antônio Barbosa. Ou seja, enfrentar os problemas com outro olhar, né? Mas para isso, quem vai enfrentar isso daí? Olha, obrigado, foi um prazer. Então, feliz aqui pela tua vinda. Acho que uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no MSD até hoje. Muito propositiva e que tem muito a ver com o teu dia a dia, né? Não tem como, hoje em dia, o político ser uma coisa na entrevista e ser outra no dia a dia, no mandato. Acho que quem tiver qualquer dúvida é só acompanhar e vestir seu calçado, andar por onde você anda, que vai ver a tua intensidade. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br, no YouTube tem as entrevistas completas e também os cortes e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.